Eu vou mostrar nesse vídeo quais são os 3 componentes de uma comunicação e de que formas eles precisam se interligar para que essa comunicação tenha um poder de influência grande, que vai não só influenciar a mente do público, como, principalmente, o emocional. Esse conceito de influência primal, que é esse tipo de influência, e a forma de atuar para que a pessoa possa resgatar, não existe na oratória nem nos cursos convencionais de comunicação em público. Por quê? A oratória não tem recursos, nem tinha conhecimentos, nem tem hoje também, para atuar na emoção. Não? E eu consegui criar um jeito de as pessoas recuperarem esse poder de influência primal que eu vou mostrar agora para vocês. Então, quais são os 3 componentes que uma comunicação precisa ter e como eles precisam se interligar para ter esse poder de influência que toca não só a mente, como a parte emocional das pessoas, do público, das pessoas que assistem um vídeo seu. O primeiro componente, o conteúdo. O conteúdo do que se fala, do que se comunica. Está aqui, primeiro. O segundo componente é a emoção. O terceiro componente é a expressão. Então, a oratória atua em 2 componentes, no primeiro e no terceiro. No primeiro, que é o conteúdo, a oratória tem algo muito bom, que é a didática da fala, para atuar no conteúdo. E aqui, a oratória também tem recursos muito bons, que é para atuar na expressão. Então, aí está o aprendizado, do gestual, o aprendizado do uso da entonação da voz, a pausa, o ritmo da fala. Então, tudo isso trabalha a expressão e aqui trabalha a fala, o conteúdo. Agora, para ter esse poder de influência emocional do qual eu estou falando, que ele é primal, não é outro tipo de poder que a pessoa pode aprender, como aprender, por exemplo, a usar os gatilhos mentais, que são excelentes, mas isso aqui é a coisa que nós já trazemos. As outras precisam se apoiar em cima. Então, como é a forma como isso aqui precisa se interligar? O conteúdo precisa ser aquilo que gera emoção. Ou se a emoção que a pessoa sente é tão grande, a emoção, ela é que pode até gerar o conteúdo, mas se a pessoa vai fazer uma comunicação em público e não tem algo tão forte, mesmo que seja uma emoção forte, ela já tem um plano de um assunto a tratar. Então, é a partir do conteúdo que vem a emoção. E a emoção e a expressão, qual é a interligação? É que a expressão precisa nascer da emoção. Pode parecer algo muito óbvio, mas é claro, mas a oratória não trabalha assim, não tem algo que atue na emoção. Quando, por exemplo, tem um recurso da oratória que trabalha a entonação da voz, que é a califasia. É quando você fala, se você falar tudo no mesmo tom, fica monótono. Assim diz, Então você precisa elevar a voz na palavra que você quer dar valor. Então, califasia, ela é dita como sendo a ênfase que você dá na palavra que você quer dar valor. Então, quem é que decide dar valor? Você, o comunicador. E aqui eu estou falando de outra coisa, que quem decide a entonação da voz e a califasia precisa ser a emoção.
As expressões precisam derivar das emoções. Então, essas são as interligações. Então, o que a emoção faz no meio aqui? Ela é a cola de tudo. Tudo se cola entre si e ela cola as expressões do comunicador ao conteúdo que ele está falando, porque ela deriva daqui, a emoção deriva daqui do conteúdo. Então, para que a gente possa trabalhar e conseguir isso aqui, a gente precisa, além das técnicas de oratória, além da didática da fala, a gente precisa mudar o eixo do trabalho. O eixo do trabalho precisa ser essa interligação entre os três, e a emoção aqui no meio. Então, precisa que a gente traga de fora da oratória esse conhecimento sobre a emoção para poder atuar partindo dela. E o que acontece com a maior parte das pessoas? A maior parte das pessoas, elas têm o seu poder primal, esse poder, desativado. E que a maior parte das vezes ele é desativado na infância. É ali na infância. Né? Então, eu vou dar um exemplo desses três componentes e da interligação deles com uma criança. Isso aí foi uma coisa que eu me lembro. A gente estava em casa e tinha vizinhos e tinha uma criança de 2 a 3 anos de idade que ia recitar um poema para todos nós, adultos. Então, os adultos estavam lá, né? E aí ela chegou e falou, sem a mínima inibição: eu sou pequenininha, do tamanho do montão. Carrego o papai no bolso e mamãe no coração. Todo mundo se encantou. Ela realmente teve um tipo de influência. Agora, vamos ver se essa influência que ela teve não foi só por causa da graça e da graciosidade que ela tem como criança, ou se foi esse daqui que eu estou mostrando, esse que é o poder primal, de influência primal. O conteúdo ela tinha, embora fosse decorado. Isso já dificulta a emoção relacionada, né? Então, ela tinha o conteúdo. Agora, a emoção que ela tinha derivava desse conteúdo? Não. A emoção que ela sentia tinha que ver com tanto reconhecimento, as pessoas felizes, as pessoas encantadas com ela. Né? Então, tinha que ver com isso e não com isso. E as expressões dela nascia, se originava da emoção que ela sentia? Também não. Aqui, as expressões dela derivavam daquilo que os adultos ensinaram para ela. Faz assim, faz assim, faz assim. E aí ela foi aprendendo. Então, essa coisa feita. Agora, um exemplo. Vamos criar um exemplo em que esses três componentes estão interligados e em que realmente existe o poder de influência primal. Então, imagina, a mesma menina está sozinha, ela, aqui tem uma amiguinha sentada com ela, elas estão conversando, brincando, pá, e aqui tem uma boneca dessa menina aqui, que está sentada aqui. Em determinado momento, essa menina olha, vê a boneca, olha, antes dela chegar com as mãos na boneca, essa menina que recitou a poesia, ela, não, é minha. Será que aí está o poder de influência primal? Vamos ver. E é isso mesmo que acontece, né? Então, ela está aqui, a menina vai pegar, ela sente a emoção de posse. Então, ela sentiu a emoção primeiro do que o conteúdo. Ela sentiu a emoção de posse tão forte
que aí ela falou, não, tirando ela, é minha. Então, as palavras dela, não, é minha, está intimamente relacionada com a emoção de posse. E aí vem o quê? A expressão. A expressão nasce tanto, está tão interligada com a emoção, porque olha só, não pegue, não pegue. Esse gesto aqui, não pegue. Aqui ela é minha. Então os três estão interligados. Acho que assim é fácil de ver, não? É tudo uma cola só. É como uma substância química. Você não consegue separar o hidrogênio do oxigênio na água. Está lá. O que é que leva tantas pessoas a se desligarem desse poder de influência primal? O que é? O que causa? Bom, não vou entrar em detalhes, mas o que causa é... Primeiro, vamos ver o que é isso. Essa dificuldade de ter essa ligação. Por exemplo, a pessoa fala e a pessoa sente. Né? Conteúdo, emoção. E a pessoa fala uma coisa, mas a emoção não vem disso que ela está falando. Então, é uma dissociação entre a fala e a emoção. A fala vem da mente. Então, é uma dissociação da mente com a emoção. Dissociação mente-emoção, dissociação mente-corpo. E a nossa civilização tem essa limitação, a dissociação mente-corpo. É difícil a gente aqui dentro. Como é que é esse negócio mesmo de dissociação mente-corpo? Aí a gente diz para a pessoa, olha, não existe uma palavra na nossa língua que seja algo que diga tudo, mente e corpo, como uma coisa só. Aí a pessoa pergunta, ué, mas não tem uma palavra única que seja mente-corpo? Mente-corpo? Não, é o que se usa para poder querer explicar isso dessa integração. Então, o fato é que na nossa civilização tem essa dissociação. E a educação que as pessoas recebem, ela vem, em última instância, ela vem da civilização, daquilo que impulsiona e dirige, vem dos conceitos, das crenças que são formadas. Então, as pessoas aprendem isso na infância, já na infância, essa dissociação. O que o aluno precisa para, na comunicação, poder ter o conteúdo, a emoção e a expressão unidos numa cola só? Ele não vai passar por um processo longo em que ele vai reintegrar, se é que a gente consegue isso, para tudo, para a gente se reintegrar totalmente a mente e o corpo, né? Porque são coisas profundas. Mas aqui, na comunicação, eu consegui um jeito, um modo, um método para ajudar os alunos a conseguirem a reintegração quando fala desses três componentes. Por que será que eu consegui? Bom, tem os conhecimentos que eu tinha, tem a obsessão apaixonada que eu tenho por soluções e transformações. Agora, tem outra coisa. Tem outra coisa. Eu vou explicar com um ditado sábio, que diz assim, o maior mistério para os peixes é a água, para os pássaros é o ar, e para o homem é ele mesmo. Por que o maior mistério para os
para o peixe é o ar. Para ele é a água. Para ele conhecer a água, alguém precisa pegar ele, pá, levantar aqui para ele olhar e ver, ah, isso é água, né? Porque ele vive sempre lá. E o ser humano tem algo assim. Os mesmos conceitos e as crenças que a gente recebe da civilização é a água na qual nós vivemos. É a água na qual nós vivemos. Para nós descobrirmos algumas coisas, a gente precisa se distanciar. E a gente não é extraterrestre, a gente não vai viajar por uma nave lá para cima para olhar aqui para baixo. Para mim, o que eu acredito que aconteceu foi que, em algumas ocasiões, minhas fontes de inspiração me pegaram pelo colarinho, me puxaram lá em cima, e aí falou para mim, olha aquilo ali, cara. E eu olhei. E eu vi. E até hoje vejo. E foi isso que me permitiu criar o método dos 3 segundos. E com ele, que eu consegui ter ajudado a milhares de alunos a acabarem o medo de falar em público e a recuperarem esse poder de influência primal.